Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ensaios de Física. Quem não for inscrito, ajude se inscrevendo e compartilhe com seus amigos. E deixe aquele like para fortalecer o canal. E fique com o vídeo. Olá pessoal, hoje vamos discutir a invenção do barômetro e sua finalidade. Creio que a maioria já ouviram falar ou sabem que o peso do ar exerce sobre a Terra uma pressão. A isso foi chamada pressão atmosférica. Este fenômeno foi descoberto pelo físico e matemático italiano Evangelista Torricelli. Ele inventou um tubo chamado tubo de Torricelli, o primeiro barômetro, que nada mais é do que um instrumento para medir pressão. O que Torricelli inventou serve para medir a pressão atmosférica em um local. Através da pressão atmosférica podemos saber diversas informações úteis, como por exemplo, a previsão do tempo, informando se teremos chuva ou sol, dentro de um curto espaço de tempo. Talvez você não saiba, altas pressões resultam na descida do ar frio, e baixas pressões podem produzir chuvas, neves ou tempestades. Torricelli nasceu em uma cidade chamada Faenza, na Itália, em 15 de outubro de 1608. Aos 19 anos, ele iniciou seus estudos na Universidade de Roma, na qual desempenhou o cargo de professor em 1632. Suas obras mais importantes são Tratado do Movimento e Obras Geométricas. Ele faleceu aos 39 anos de idade, após ser diagnosticado com febre tifoide, em 25 de outubro de 1647. Torricelli se mudou para Florença quando tinha 33 anos para trabalhar como assistente de Galileu, que faleceu pouco tempo depois, em 8 de janeiro de 1642. Depois da morte de Galileu, Torricelli foi trabalhar como matemático do Grão-Duque de Toscana, dedicando-se aos estudos dos fenômenos científicos. Ele teve que enfrentar o seguinte desafio: levar a água para os jardins do Duque de Toscana por meio de uma bomba de sucção. Para você entender bem esse problema, imaginamos a seguinte situação: uma moça bebe um delicioso suco de laranja usando um canudinho. Isso é algo que fazemos normalmente no nosso dia a dia. Sugamos o suco através do canudinho. Acontece que quanto maior for o tamanho do canudinho, mais força a moça precisa fazer para puxar o suco. Este foi o problema que Torricelli encontrou. Nenhuma bomba de água conseguia levantar a água mais alto do que 10 metros. Torricelli percebeu que quando a gente puxa a água no canudinho, o que fazemos é retirar ar de nossa boca. E esta falta de ar diminui a pressão no líquido. Assim, a parte do líquido que está fora do canudinho é pressionada pelo ar e por isso o líquido acaba subindo no canudinho. O problema é que o ar exerce certa pressão e por isso não é capaz de levantar qualquer quantidade de água. Só tem força para levantar 10 metros. Entendeu? No caso de Torricelli, a bomba deveria puxar a água para vencer um desnível de 12 metros, mas só alcançava a altura máxima de 10 metros. Para não ter que ficar construindo montagens enormes de 12 metros, Torricelli passou então a investigar o problema usando o líquido mais pesado que ele conhecia, o mercúrio, que tem uma densidade 13 vezes maior do que a água. No caso do mercúrio, a pressão atmosférica só consegue sustentar uma altura 13 vezes menor do que o da água, o que dá uns 76 centímetros. Torricelli pôde fazer o experimento numa versão pequena. Ele pegou um tubo de vidro, fechado em uma das extremidades, e colocou numa bacia cheia de mercúrio. Talvez você já tenha feito esta experiência em casa. Encher uma bacia de água e colocar um copo dentro. Quando você puxa o copo emborcado, de cabeça para baixo, então a água vai continuar dentro do copo. A pergunta que se faz é: por que esta água não cai e fica no mesmo nível da água fora do copo? O filósofo Aristóteles disse uma vez que era porque a natureza tem repulsa ao vácuo. Mas será? Torricelli fez esta experiência com um tubo de 1 metro e usando mercúrio. Ele mergulhou o tubo numa bacia que continha mercúrio, enchendo o tubo de mercúrio. Ao puxar o tubo para fora da bacia, Torricelli notou que a coluna de mercúrio baixava, só subia até certo nível e parava ao alcançar uma altura de aproximadamente 76 centímetros acima do nível do mercúrio na bacia. O cientista italiano concluiu que, acima do mercúrio, havia o vácuo, ausência de partículas, e que a razão pela qual o metal, o mercúrio, parou de descer
era porque o seu peso foi equilibrado pela força exercida pela pressão do ar sobre a superfície do mercúrio na bacia. Com a realização desse experimento, Torricelli comprovou que o ar tem peso, e assim ele inventou o barômetro, que nada mais era do que um medidor de pressão atmosférica. Celebrando esse fato histórico, o valor da pressão atmosférica, que pode ser dito de 1 atm, é também conhecido em unidade de altura de mercúrio, no caso 76 centímetros de mercúrio. Nós vimos na atmosférica respirando o ar presente. Acima de nós existe uma camada de ar com certa altura. Quanto maior a altitude, menor é esta camada de ar sobre nós. Por exemplo, os alpinistas têm dificuldade de respirar o ar em grandes altitudes. Ficam sujeitos a pressões atmosféricas bem menores do que na base das montanhas. Esse fato pode gerar problemas ao organismo humano. Falta de ar, aumento da frequência cardíaca e cansaço fácil, dor de cabeça, vômito e distúrbio do sono, além do que o sangue fica com menos oxigênio, deixando a pele, lábios e unhas meio azuladas. Hoje, vimos que graças a Torricelli sabemos como é medida a pressão atmosférica do nosso planeta, que é através do barômetro que consegue chegar na medida exata de 1 atm, o qual equivale a 760 milímetros de mercúrio. Ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado e até o próximo episódio do Ensaios de Física. Chegamos agora a mais um final do vídeo. Não se esqueça de dar o like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Nos acompanhe também no nosso Instagram,